Estamos aqui para dar sequência dos nossos temas da Bíblia. E hoje nós vamos falar de solução, de resolução de problemas. Nós vimos no último assunto sobre a grande tragédia. Grande tragédia porque, imagine, o Criador do universo tinha sido questionado e Adão e Eva agora atenderam aquela mentira que Satanás colocou e eles desobedeceram uma única ordem que Deus tinha dado. E o resultado desse distanciamento, desse rompimento de relacionamento com Deus, leva à morte, porque Deus é doador de vida. Ele que criou a vida. E assim, nossos primeiros pais passaram a fugir de Deus. Mas, como nós falamos, nós vamos agora considerar o que foi feito para sanar esse problema. Já está prescrito. A transgressão da lei leva à morte do transgressor. E não tinha o que se fazer. De fato, a raça humana está mergulhada numa condenação eterna de morte se não fosse essa solução. Mas que solução? Deus, ele foi no próprio jardim do Éden, quando os nossos primeiros pais se escondiam de vergonha. E a Bíblia fala que eles fizeram roupas para eles de folhas de figueira para se protegerem das intempéries que agora passaram a sentir. E Deus sabia que aquilo não era a solução. Deus dá então para Adão e Eva, no texto bíblico, uma roupa de peles de animal. Mas você pode estar pensando, e o que isso tem a ver? Tem a ver que você consegue ver nas páginas sagradas, desde aí para frente, que foi instituído por Deus uma cerimônia que eles deveriam estar fazendo. O transgressor deveria morrer, mas Deus tinha um plano. Ele instituiu uma cerimônia que exemplificaria o que aconteceria no futuro. Cada transgressor deveria pegar um animalzinho, e nós vemos muito a ovelhinha sem defeito, como é descrito em todas as cerimônias que estão lá na Bíblia, especialmente no livro do Levíticos, a gente vai chegar lá. Mas nós vemos também nas páginas do Gênesis, logo no início. No próximo assunto nós vamos falar de um evento desse, em que o transgressor deveria matar aquele animalzinho. E aquele animalzinho representava um plano que Deus tinha. É isto mesmo, você já ouviu falar. O Filho de Deus, maravilhoso comandante dos céus, ele, com todo o sentimento de piedade, vem da miséria em que o ser humano estava mergulhado. Ele resolveu, o Filho de Deus, a Bíblia fala. Mas foi um plano traçado na divindade. E você consegue ver esse plano através de um texto da Bíblia que está em Apocalipse, lá no capítulo 13, versículo 8, em que no finalzinho do texto diz que o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Isto explicando a respeito de Jesus Cristo. Então, veja que Jesus foi representado pelo Cordeiro, mas Jesus já estava eleito como aquele que viria um dia. E eu vou explicar, porque é muito estranho. Tem pessoas que falam assim, como assim? O Filho de Deus? Como assim? Como que Deus ia se rebaixar ao ponto de vir numa terra contaminada pelo pecado? E com todas as consequências desse pecado, com todas as degradações que o pecado leva. Como assim? Foi assim. Em João, capítulo 3, versículo 16, nos fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo que não o amou. Que amor é esse? E
como a lei de Deus é tão sagrada como o próprio Deus, unicamente um ser igual a Deus poderia cumprir a pena ou expiação por sua transgressão. E como o pecado e Deus não têm harmonia nenhuma, Jesus, tomando o lugar do ser humano, ele tomaria sobre si os pecados de toda a humanidade e ele ficaria separado de Deus, especialmente naquelas horas cruciais de sua morte. E isto seria um grande sacrifício. Deus seria manifesto em Cristo e ele faria a reconciliação do relacionamento rompido com o ser humano através de Cristo. Entenda uma coisa, nós seres humanos somos muito degradados pelo pecado. Nós não temos capacidade de nos aproximarmos de Deus pela nossa própria conta, nem por nada do que a gente venha fazer. Somente o Filho de Deus, com essa morte substitutiva, ele seria essa ponte, seria esse intermediário. E em 1 João, capítulo 3, verso 2, nos fala que através disso nós voltaríamos a poder sermos chamados filhos de Deus. Poderíamos novamente nos aproximarmos de Deus como filhos. Jesus deixaria o Pai lá no céu, ele deixaria toda a glória, tudo que ele tinha, e ele viria nesse mundo degradado. Ele se apresentaria como uma pessoa humilde, ele se humilharia, ele teria a nossa experiência. E seria para ele familiar as nossas tentações, as nossas angústias. E em Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 2, 18, diz que ele sofreria tudo isto para ter a capacidade, para conquistar a autoridade de nos socorrer. E quando a sua missão estivesse completada aqui na terra, ele sofreria a mais terrível das mortes. Passaria por períodos de grande agonia, que a Bíblia conta que ele suaria gotas de sangue. Pense numa coisa dessa. Se submeteria a toda a tortura, a todo insulto, a toda coisa ruim que Satanás infligiria sobre ele. E com este plano, Jesus poderia restaurar a muitos, salvar a muitos e destruir aquele que tem o poder da morte. E Jesus iria reconquistar o reino perdido, aquele mundo que estava nas mãos de Adão e Eva, que era perfeito. Deus, através de Cristo, poderia reconquistar tudo isto, porque a Bíblia conta que Satanás, como ele foi ouvido como senhor de uma situação, o mundo é como se tivesse sido entregue nas mãos dele, mas Jesus iria reconquistá-lo novamente. E Cristo expôs todo este plano a todo o exército do céu. E então a alegria, inexprimível alegria, encheu os céus com aquele cântico que seria cantado muitos anos depois, nas colinas de Belém. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. E Adão e Eva, estando ali como criminosos na presença do Criador, antes que eles ouvissem sobre as suas vidas de luta, de pesares, de sofrimento que eles teriam que passar aqui nesta terra, Deus deu toda a esperança para eles, através daquela cerimônia do cordeirinho. Tudo isso foi explicado. E tem na Bíblia um texto que você vai entender em Gênesis 3, verso 15, que é uma profecia, onde Deus disse o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, se referindo à luta que haveria entre os filhos de Deus e os que não são de Deus, e a luta que haveria entre Cristo e Satanás naquele momento crucial em que Jesus estivesse aqui na terra. E com certeza, Adão e Eva, quando ouviram deste plano, muito mais pesou-lhe no coração o sofrimento de saber que o seu amado Criador teria que ter todo aquele sofrimento por causa
desconfiança deles. Pense você em algum momento em que você traiu um grande amigo seu, alguém que você amava, e por alguma causa você acabou fazendo algo que era terrível para esse amigo. E depois disso você teve a consciência e restabeleceu o seu entendimento. Agora pense Adão e Eva, como eles se sentiram em relação a esse relato de tudo o que haveria de acontecer. E ainda que eles souberam, porque muitos anos se passaram na vida de Adão e Eva, segundo os escritos sagrados. Eles souberam, eles experimentaram a vida de crime que viria, das pessoas que se afastariam de Deus. Eles viram o quanto a miséria do pecado traz para o ser humano. Eles viram o quanto que as pessoas que escolheriam ficar longe de Deus seriam vidas de egoísmo, de lamento. Eles viram coisas terríveis que aconteceram depois, muito tempo depois, porque Adão viveu até 930 anos. E a primeira oferta do animalzinho foi uma cerimônia dolorosíssima para eles. Adão e Eva tiveram que olhar, que presenciar, que realizar aquela cerimônia ali com uma dor no coração, porque eles sabiam que aquela cerimônia representaria o Filho de Deus. E você pode verificar isso, onde João, aquele evangelista, se referindo a Jesus, quando Jesus se aproxima lá no Rio Jordão, ele diz: este é o Cordeiro de Deus, este é o Cordeiro de Deus, dizendo: este é o verdadeiro Cordeiro, este é aquele que veio para nos libertar do pecado, para nos dar capacitação para viver uma vida em harmonia com Deus, de acordo com as coisas que Deus quer, da forma como Deus sabe ser melhor. Jesus Cristo faria com que nós pudéssemos acreditar nesse plano divino. É isso que Jesus faria também. E cá entre nós, você acha que seria justiça de Deus se simplesmente diante da transgressão da ordem divina lá referente àquela árvore, se Deus falasse assim: tudo bem, deixa pra lá, eu vou perdoar vocês e vocês continuam aí? Você acha que essa atitude seria possível? Seria compatível com a justiça de Deus, em que Ele não se afasta jamais da sua justiça, faz parte dele, é intrínseco de Deus? Você acha? Não, claro que não. Mas você acha que para Deus seria muito facinho Ele executar a sentença? Se vocês comerem do fruto da árvore, vocês vão morrer. Seria facinho para Deus? Claro que não, também não, porque Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é amor, Ele é amor. Então seria terrível para Deus. Isso ofendeu a Deus. E o que Satanás queria não era necessariamente criar uma crise aqui na terra. Ele queria se vingar de Deus, porque Deus é amor. E ao clamar Cristo, na sua aflição mortal sobre a cruz, o está consumado, conforme está escrito no livro de João 19:30, ali um brado de triunfo repercutiu por todos os mundos e pelo céu. A grande contenda que estivera em andamento por tanto tempo neste mundo e no céu estava agora resolvido, e Cristo era o vencedor. Sua morte resolveu a questão de ser Deus e o Filho, de terem o amor suficiente, de abnegação, de sacrifício pelo ser humano. E Satanás estava agora, aos olhos de todo o universo, como assassino, como ele realmente tinha sido. E ficou esclarecido qual teria sido lá no céu se todos se rendessem àquela ideia de Satanás. Ele, Satanás, assassino, terrível, cruel, ele seria exatamente isto que ele foi em todo aquele contexto da morte de Jesus Cristo. E uma de suas declarações, foi por isso que Jesus, ele disse: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo.
E eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Está em João, capítulo 12, verso 31 e 32. Este seria o ato de Jesus morrer pela salvação minha e sua. Justificaria a Deus em seu trato com a humanidade, justificaria a Deus da sua forma de resolver, das suas leis, da lei que jamais pode ser abolida. Porque se pudesse ser abolida a lei, imagine para que precisaria Jesus se sacrificar tanto, o Filho de Deus. Pense nisso. Jesus é justiça e é amor. As duas coisas andam juntas. E num mundo em que muitas religiões falam em que a gente não precisa mais guardar mandamentos ou um mandamento ou um deles, isso não é verdade. Deus é justiça e Deus é amor. E quando Jesus agora, ele é o vitorioso nessa questão, ele agora pode, lá no céu, ser o nosso irmão, o nosso capacitador, o nosso intermediador. A Bíblia fala que não há outro, não existe outro nome no céu ou na terra pela qual nós podemos ser salvos. Então, não existe nenhum ser humano, ninguém em que você possa depositar a sua confiança de se aproximar de Deus. A aproximação de Deus é apenas através de Jesus Cristo. E é Ele, essa ponte, que vai estabelecer a nossa aproximação de Deus. É a ponte que está sobre o abismo do pecado. Nós podemos ir a Deus agora, com confiança, porque Ele pode nos salvar. E através desse relacionamento agora restabelecido, com essa confiança que você pode ter, você pode ir agora mesmo, falar com Deus e dizer a Ele que você quer a restauração. E tudo mais que você for tomando conhecimento, você vai simplesmente modificando a sua forma de ser e você vai cada vez mais se parecer com Jesus. Esta é a proposta da salvação. A proposta da salvação não é somente livrar o ser humano das garras da morte, das garras do pecado, e a gente continuar a vida separada dele, não se interessando por ele, não buscando a Deus, não é? E muitas das coisas que é contrário à natureza de Deus, a gente estar com aquilo com a gente. Não, eu não largo, isso eu não deixo. Não, Jesus, ele é nosso capacitador. Tudo que é contrário a Deus, ele pode te ajudar. Confia nele. E é assim que você terá grande vitória. Que Deus possa te abençoar. E com essas palavras eu gostaria de fazer uma oração para finalizar. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor promoveu aqui esses momentos em que pudemos contemplar o amor de Jesus, o Filho de Deus, que Deus amou tanto o mundo que mandou esse Jesus maravilhoso para morrer no nosso lugar. E agora, através desse amor que nos cativa, que nos atrai, nós podemos estar mais próximos de Ti. Te agradecemos pela bênção de Jesus. Amém, Senhor.